O homem é imparável. Assim como o Bolsonaro tem a medalha de incomível, imbrochável, imorrível, o Lula tinha que ter uma medalha dele de imparável. Porque não importa quantos erros, quantas gafes, quantos escândalos de corrupção e quantas besteiras ele fala e faz, nada faz ele parar. A Janja já desistiu. Depois que o Sidônio assumiu a comunicação, a Janja revoltada só quer saber de ficar viajando pelo mundo sem o Lula. Acho que ela só consegue aproveitar a viagem se ela não tiver que perder tempo de como cuidadora do Lula. E eu fico com pena do Sidônio, que está gastando aí milhões, bilhões do nosso dinheiro para melhorar a imagem do Lula, mas o Lula não para de se afundar ainda mais. Não vou nem falar do escândalo do INSS, que devolveu o Lula lá atrás, no mesmo nível do escândalo do Pix. Coitado do Sidônio, tem dó dele. Mas aí o Lula decide pegar e levar uma delegação para a Rússia para participar lá da Cúpula Internacional dos Ditadores, onde até a imprensa esquerdista chamou de Dia da Infâmia. Lula vai lá apoiar um ditador, que a imprensa fez questão de chamar da extrema-direita, mas ele vai lá apoiar um ditador e passa uma vergonha com aquela foto ao lado dos piores, mais sanguinários, psicopatas ditadores do mundo e apenas o Lula lá num país democrático. Daí o Lula decide ir para a China. A imprensa fala, graças a Deus, pelo menos agora vai ser uma viagem que poderá trazer algum benefício para o nosso país. Afinal de contas, a China é um dos nossos maiores parceiros de economia, né? de câmbio, de exportação e importação. Daí esse senhor consegue a façanha de falar algo, cara, que eu fico impressionado. Com certeza o Sidônio não viajou com ele nessa delegação. Porque ele vai lá e fala isso aqui, ó. Lula compara sua eleição à Revolução Comunista da China. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou suas vitórias eleitorais com a Revolução Comunista Chinesa de 1949. Em discurso de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China em Pequim, nesta segunda-feira, o petista afirmou que seu governo e o Partido Comunista Chinês foram responsáveis por melhorar a qualidade de vida de seus povos. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa de 1949. O que valeu nessas eleições do Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Então Lula está dizendo, e comparando o governo dele, a eleição dele com a Revolução Chinesa, dizendo que isso melhorou a vida da população. Aí você vai lá e pergunta para a inteligência artificial fazer uma busca na internet sobre a Revolução Chinesa. E aqui está a resposta da Revolução Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa, iniciada em 1966 por Mao Tse-tung, foi um período de grande violência e perseguição ideológica com consequências devastadoras para a China. Milhões de pessoas foram perseguidas e mortas, especialmente intelectuais, professores e dissidentes. A Revolução Cultural, também conhecida como a Grande Revolução Proletária Cultural, foi um período de grande agitação política e social na China, marcado por uma onda de violência e terror. Mao Tse-tung, o líder do Partido Comunista Chinês, lançou a Revolução Cultural com o objetivo de combater o que considerava as forças reacionárias dentro do próprio partido e da sociedade chinesa e de fortalecer a ideologia comunista. A Revolução Cultural teve um impacto devastador na China, com milhões de pessoas sendo perseguidas, torturadas, encarceradas e até mesmo mortas. As vítimas eram principalmente intelectuais, professores, estudantes, artistas e qualquer pessoa que fosse considerada um inimigo da Revolução. Os guardas vermelhos, jovens fanatizados pela ideologia de Mao, isso aqui seria mais ou menos os Black Blocs ou o PSOL, foram a principal força de repressão durante a Revolução Cultural. Eles eram encorajados a destruir edifícios antigos, queimar livros e objetos de arte e agredir aqueles que eram considerados inimigos da classe. As consequências da Revolução Cultural foram amplas e duradouras. A economia chinesa foi prejudicada e a cultura e a educação foram destruídas e milhões de pessoas perderam a vida ou foram traumatizadas. Sim, nós tivemos aí a grande fome na China que matou 50 milhões de pessoas. A Revolução Cultural foi finalmente interrompida com a morte de Mao em 1976, mas seus efeitos ainda são sentidos na China de hoje. Muitos historiadores consideram a Revolução Cultural como um dos momentos mais trágicos da história da China moderna. E aí, no meio disso tudo, nós temos esse cidadão comparando o governo dele à Revolução Chinesa. É a mesma coisa dele comparar a eleição dele com a ascensão de Hitler na Alemanha nazista. O estrago, o mal, o prejuízo, a maldade, a violência, o terror, é a mesma coisa.
mas a imprensa fala como se fosse uma coisa boa. Lula se compara o seu governo à revolução mais assassina, sanguinária, genocida da história mundial. Ele é imparável. Nada segura esse cara. Esses dias para trás ele estava falando aquela mulherzinha do FMI, dizendo para aquela senhora que pessoas acima de 40 anos não têm mais vergonha, para outra mulher que tem que parar de ter filho. Meu Deus, desse jeito o Lula não precisa de oposição. Volto a dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. Esse mandato do Lula vai ser uma lição que vai traumatizar o Brasil de tal forma que não vai ter mais esquerda e petista chegando em cargo de poder nunca mais. Bom, a gente não pode dizer nunca mais, porque querendo ou não, o PT imbecilizou uma parcela da população ao longo dos últimos 50 anos, que ainda vai ter gente idiota o bastante, passando pano e batendo palma para esse infeliz.